Aula número 66, interpretação de texto. Cantiga sua, partindo-se, João Rois de Castelo Branco. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. É uma poesia medieval. João Rois de Castelo Branco, da época de D. João II, anterior um pouco ao Renascimento, final da Idade Média, início da fase humanística do Renascimento, aparece essa poesia, uma cantiga de amor, não é uma cantiga de amigo. A cantiga de amor é quando o homem fala, e a cantiga de amigo é aquela em que o homem compõe, mas é a mulher que fala, é como se ele fosse mulher. Tal algumas músicas que nós ouvimos no Brasil. Menino do Rio, seu corpo me causa arrepio, se é composto pelo homem, cantiga de amigo. Uma cantiga medieval, heptassílabos com 7 sílabas, que era normal a cantiga medieval com 7 sílabas, porque a palavra cantiga está ligada à música. E os dois eram interligados, a música e a letra da poesia. Isso era feito para cantar. O violão ao lado, a guitarra ao lado e a cantiga. Não é por coincidência que os compositores como Chico Buarque de Holanda preferem o heptassílabo. É só ouvir a música de Chico Buarque de Holanda, a banda, são versos de 7 sílabas. Para cantiga, ela parece que é própria para cantiga, para o acompanhamento musical. Originariamente, a palavra saudoso que você está olhando no texto, ela vem com trema. E a razão é muito interessante. Embora a ortografia moderna aboliu trema, aí ela foi importante para indicar mais uma sílaba, senão aquele verso ficaria com 6 sílabas apenas. Então, mais uma sílaba para forçar a pronúncia do U. Então, eu teria tão tristes, tão saudosos da partida. É um queixume saudoso, melancólico, de alguém que parte. Ele, o poeta, está partindo, o agente está partindo. Partindo por uma luta, por uma guerra, que era muito comum, partindo para a Ásia ou para a África. Muito comum os jovens serem convocados, então, para as guerras na Ásia, ou para defender o império na Ásia, na América. Esta belíssima cantiga de amor. Vamos ler comigo. E eu vou fazendo pausa naquilo que eu quero explicar. Senhora, partem tão triste meus olhos por vós, meu bem. Senhora, hoje um jovem despedindo da namorada não a chamaria de senhora.
Essa palavra senhora está apropriada no texto, porque na Idade Média, o amor cortês, a mulher estava numa situação superior ao homem, a mulher da corte, senhora. E não é a única palavra que denota isso no texto. Observe o pronome que invoca para chamá-la. Senhora, parte então triste meus olhos por vós, não por você, nem por ti, por vós, que é a designação de Deus e dos reis. Daí a superioridade da mulher cortês. Não é sem razão que a Virgem Maria, a igreja logo tomou a oportunidade, a ocasião oportuna, de chamá-la a Nossa Senhora, a Senhora de todos os homens, a Mãe de Cristo, segundo a religião católica. Vamos ir com calma. Senhora, parte então tristes meus olhos por vós, meu bem. Ele usa a palavra bem duas vezes. Antes de terminar o poema, lá embaixo, tão fora de esperar bem. E aqui, meu bem. Meu bem, minha querida. É essa a ideia. Tão fora de esperar bem, tão fora, ou seja, tão longe de esperar bem, de esperar coisa boa, de esperar felicidade. A palavra bem usada duas vezes com significado diverso. Vamos continuar a leitura. Que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Mas quem que parte assim? Meus olhos partem. O que significaria meus olhos partem? Esse meus olhos está no lugar do próprio poeta. É usar a parte pelo todo. Ao invés do poeta dizer, eu parto tão triste por vós, ele diz, meus olhos partem tristes, porque a partida e a tristeza está concentrada nos olhos. Ou melhor ainda, a tristeza, a melancolia, o queixume estão concentrados nos olhos. Era muito comum no passado, até o Renascimento, o poeta dizer à namorada, à amante, à donzela, meus olhos. Hoje é meu coração. Talvez, só talvez, sem nenhuma explicação científica, os olhos, antes de descobrir a circulação do sangue pelo coração, os olhos eram o centro da vida. Fechou os olhos, morreu. Aliás, a mãe árabe, quando se refere ao filho, diz, meus olhos, ya aini. Isso é dizendo que é tudo para ela, é a própria vida. Então, se no passado, abrir os olhos e fechar os olhos era vida e morte, e depois com a circulação do sangue, com a descoberta do coração e a circulação do sangue, os poetas passam a dizer meu coração como sinônimo de vida. Por enquanto, estamos ainda nos olhos como típico exemplo de quem está vivo, os olhos abertos. A mágoa que eu sinto está nos meus olhos. Olha a letra S. Senhora, parte então tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. O S é de propósito. Chora. O S lamenta. Alguém já me perguntou, onde é que o carioca foi encontrar tanto S para falar, até em palavras que não tem S? Está explicado nos portugueses. Esse S é um S português, tipicamente de Portugal. E o autor exagera no S para mostrar o lamento, o queixume, a plangente separação. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem,
que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Observe agora. Ele vai usar adjetivos para essa palavra olhos. Os olhos vão começar a receber adjetivo, que ele quer reforçar a tristeza. E observa que os adjetivos estão em ordem crescente. O primeiro se agrava no segundo e se agrava no terceiro. Então vamos lá ver. Tão tristes, saudosos, doentes da partida, cansados, chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Crescente. Até a morte, se for preciso, ele prefere a morte à separação. Vamos voltar. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. 100.000? Infinitas vezes. Como se chama a figura de linguagem em que uso a parte pelo todo? Sinédoque. Vou falar dela e vou dar uma aula de Sinédoque daqui a pouco. Lá em cima, quando ele disse olhos no lugar dele, a parte pelo todo, meus olhos partem, e é o poeta que parte, outra Sinédoque. E quando diz também preferir a morte 100.000 vezes do que a vida, também um hipérbole, um exagero da verdade, para produzir uma impressão bem forte. Partem tão tristes os tristes. Olha que beleza de texto. Que são esses tristes? Bom, o primeiro, partem tão tristes, é um adjetivo. E o segundo, os tristes, os próprios olhos. Outra Sinédoque. Em que dicionário a palavra triste significa olhos? Só na poesia. Só o poeta pode fazer e construir. Então, tristes significa olhos e os olhos significa poeta. Partem então tristes os tristes. Tão fora de esperar bem, tão longe de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. A palavra nenhuns era muito comum usar no plural e até hoje alguns autores modernos escrevem nenhuns no plural. É muito raro, mas aparece. Vamos aproveitar o texto e explicar algumas figuras de linguagem que sempre caem em vestibular. Vamos aprender algumas. Nesse texto, eu posso identificar a figura de metonímia, com sua variação chamada sinédoque, a gradação, hipérbole, anástrofe, apóstrofe, aliteração. Vamos ver algumas. Primeira, senhora, parte tão triste meus olhos por vós. Olhos, no sentido do corpo inteiro, do próprio autor, a parte pelo todo. Isso advém da metonímia. E a metonímia, quando é parte pelo todo, nós chamamos de sinédoque. Vamos à metonímia. Para dar alguns exemplos clássicos, estou consultando o meu próprio livro de gramática da língua portuguesa. A metonímia. A metonímia ocorre quando eu uso uma palavra pela outra com a qual está em relação íntima. Me permita, o sacerdote abandonou a batina aos 35 anos de idade. Abandonou o sacerdócio. Batina tem relação íntima com o sacerdócio. A cruz dominará o Oriente. Cruz tem relação íntima com o cristianismo. A balança penderá ao nosso lado. A balança, a justiça está em relação íntima com balança, já que balança é o símbolo. Então,
A metonímia ocorre nos seguintes casos, que eu vou exemplificar. No uso da causa pelo efeito, ou do efeito pela causa. Lógico que causa e efeito sempre estão em relações íntimas. Os trovões agradam os agricultores do interior. Os trovões, a chuva. Trovão é causa. Sócrates bebeu a morte. Sócrates bebeu a morte? Não, bebeu o veneno, cicuta. Então eu usei a morte, o efeito, pela causa. E trovões, a causa, pelo efeito. O uso do autor pela obra Lírio Euclides da Cunha, ou seja, Os Sertões. Apreciar Dante Alighieri, ou seja, a Divina Comédia. O uso de símbolo pela coisa simbolizada, qualquer símbolo que eu coloque. Cruz, com o cristianismo, como eu disse, a balança pela justiça, qualquer símbolo estão em relações íntimas, o símbolo e a coisa simbolizada. O uso do lugar ou da marca pelo produto, fumar um Havana, comprar um Ford, um Havana um charuto e Ford um carro, relações íntimas. Álvares de Azevedo escreveu: beijarias até uma caveira, se espumante o madeira ali corresse. O madeira? O vinho de Portugal, famoso pela marca e da região que se fabrica. Do uso do continente pelo conteúdo. Continente pelo conteúdo. Os brasileiros enfrentarão a Espanha na Copa final. Os brasileiros? Não, alguns, 11. Se não me engano, são 11 jogadores. Só os brasileiros. Disse Bilac, ninhos cantando, ninhos, ninhos é o lugar em que o pássaro fica. Então, o pássaro é que está cantando. O continente pelo conteúdo. No uso do conteúdo pelo continente também. Bebeu num só fôlego a garrafa de vinho. Não bebeu a garrafa, bebeu o conteúdo. O continente pelo conteúdo. E o conteúdo pelo continente. Sempre relação íntima. Agora, preste atenção. Quando a relação íntima advém de usar a parte pelo todo, chama-se sinédoque. Nada mais fácil do que isso. O texto bíblico, não só de pão que vive o homem. Pão. É lógico, literalmente, não é apenas o pão, é o trigo, é o arroz, outros alimentos. Eu tomo um e generalizo. Esta metonímia recebe o nome de sinédoque. Não é fácil comprar um teto nesta cidade. Uma casa, sinédoque. A relação íntima veio da parte pelo todo. Comprou 2 cabeças de boi. 2 cabeças? 2 cabeças? O boi inteiro. 2 cabeças. A parte pelo todo. Estamos na estação das rosas, das flores. Pedir a mão da donzela em casamento, ela toda. Sinédoque, a parte pelo todo. E quando o poeta disse, senhora, parte então triste meus olhos por vós, meu bem,
Já que agora, depois de 1628, Dr. Harvey, com experiências em animais, descobriu a circulação do sangue no organismo, em que o centro da vida não são mais os olhos, mas por enquanto era, então meus olhos partem, ou seja, eu inteiramente parto. Sinédoque, a parte pelo todo, relação íntima, é uma metonímia especial. Hipérbole é outra figura de linguagem que eu tiro do texto. Prefiro a morte 100.000 vezes que da vida. E note também, além de hipérbole, é sinédoque, porque 100.000 vezes está no lugar de infinito. Então, é uma sinédoque, porque é parte de um todo e é um exagero da verdade. A intenção do autor é clara. A hipérbole impressiona mais. Numa linguagem comum entre os jovens, é comum a hipérbole. Estou morto de fome. Nossa, o rapaz tão magro que o pijama só tem uma lista. É muito comum a brincadeira que se faz com hipérbole. Eu exagero a verdade para dar uma impressão forte. Vamos ver alguns autores. Rios te correrão dos olhos se chorares. Olavo Bilac. Rios te correrão dos olhos se chorares. Vê-se ondear um oceano de cabeças. Um oceano de cabeças. Rebelo da Silva. Abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Fernando Pessoa. É para abrir as janelas mais do que todas as janelas que há no mundo. Exagero? Não lembro de onde li. Desculpa. Roma inteira nadava no sangue de seus filhos. É muita coisa. É um exagero. A isso nós damos nome de hipérbole. E no texto há uma hipérbole. Outra figura que nós deparamos aí no texto é a gradação. A gradação. É uma figura que dispõe palavras e ideias por ordem crescente ou decrescente. Também sempre em nome do ritmo, em nome da ideia, em nome da construção, da semântica. Se ele quer crescer com a imagem, como no caso do poema. Observe que há uma gradação quando disse tristes, saudosos, doentes, chorosos, preferindo a morte do que a vida, vai crescendo, gradação. Alguns exemplos clássicos de gradação que eu estou tirando do meu livro. Vamos ver uma gradação do padre Antônio Vieira. Por uma omissão perde-se uma inspiração. Por uma inspiração perde-se um auxílio. Por um auxílio, uma contrição. Por uma contrição, uma alma. É uma gradação crescente. Vamos ver uma de Alves Mendes. Que verbo mais eloquente, que eloquência mais sublime, que sublimidade mais angélica do que a sua. É uma gradação crescente. Oh, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, esta beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Gradação decrescente ou regressiva de Gregório de Matos. Bonita? Repetindo só a gradação. Oh, não esperes que a maduridade te converta essa sua beleza
E lá vem a gradação. Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. E no texto nós temos a gradação. Outra figura no texto é a anáfora. Anáfora é a repetição. A repetição de uma palavra, de uma partícula, de um pronome, de um substantivo. Então, o autor, através de orações para justificar a tristeza que segue uma consequência, ele diz: tão tristes, tão saudosas, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos. E depois vem a consequência da morte, mais desejosos. Essa figura de linguagem, de repetir a palavra, nós chamamos de anáfora. Aliteração, repetição de uma mesma consoante para imitar a música. É a aliteração. A assonância seria uma vogal, mas com consoante eu fico com a repetição chamada aliteração. No texto, a letra S dá aliteração. Sol finzinho, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. A apóstrofe é quando eu faço um chamamento, muito comum nos tribunais, alguém falando, excelentíssimo, digo isso, aquilo outro, excelência, senhor juiz, é muito comum a apóstrofe, o chamamento. Ao iniciar um discurso, a apóstrofe que se faz, excelentíssimo senhor, presidente do tribunal, excelentíssimo senhor, presidente da mesa, senhor secretário, apóstrofe. A apóstrofe do autor é modesta, mas ele faz. Senhora, parte tão triste meus olhos por vós, meu bem. É a invocação. É o vocativo. É o vocativo, análise sintática. Todo vocativo é uma apóstrofe. Um exemplo de apóstrofe retirado do navio negreiro de Castro Alves. Observa. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio, se é pecado, tanto horror perante os céus. Oma! Porque não apagas com a esponja de tuas vagas este manto, este morrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame cobardia e deixa tripudiar no mastro como bacante em fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Aure verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas como o íris no pélago profundo, mas a infâmia é demais! Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranca este pendão dos ares! Colombo, fecha a porta de teus mares! Se não deu para entender o que é apóstrofe, não entenderemos nunca mais. Castro Alves. Cantiga sua, partindo-se, é uma poesia de despedida. Queixume, plangente, de despedida. Alguém que se afasta, alguém que se ausenta. Geralmente, a musa, a mulher, a namorada.
Este foi o tema de Cantiga Sua Partindo-se. Eu vou declamar 3 poesias, a título de intertextualidade. A primeira, de Olavo Bilac. Olavo Bilac intitulou essa poesia de Nel mezzo del camin, no meio do caminho. O mesmo é o primeiro verso de Dante Alighieri na Divina Comédia, Nel mezzo del camin de nostra vita, no meio do caminho de nossa vida. Então Bilac está imitando Dante Alighieri, quer dizer, quando ele era maduro na própria vida, então lá para os seus 40 anos de idade, 36, 40 anos de idade, ele está escrevendo uma poesia que é de despedida também, da mulher amada. Vamos ver a poesia de Bilac. Chama-se Nel mezzo del cammino. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa a minha, a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face, tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Belo soneto de Olavo Bilac. Camões também escreve, ou descreve, ou narra também num soneto uma separação. Desses 2 sonetos que eu estou declamando, vou fazer uma aula especial só com eles. Por enquanto, uma intertextualidade com João Rois de Castelo Branco, a Cantiga Sua Partindo-se. Já ouvimos Olavo Bilac, vamos ouvir Camões. Sabemos que muita coisa da vida de Camões pode ser até lendária, porque poucas coisas são escritas. 4 ou 5 verdades escritas que eu sei absolutamente que aquilo é real. Não sei onde ele nasceu, mas dizem Lisboa ou Coimbra. Não sei o ano, mas deduzem 1524 ou 1525. Deduzem. E há muitas deduções da vida dele. Por exemplo, uma delas é que, estando com a companheira nos arredores de Lisboa, houve uma separação do casal, porque a donzela era da corte, ele não poderia estar conversando, namorando, com um homem que não era da corte. Ela foi recolhida e ele exilado. É uma das lendas que se dizem sobre Camões. Vamos ver o momento da separação que ele disse. Foi numa madrugada. A madrugada é testemunha da separação. E a natureza é o palco da separação. Eles estão ao lado de um rio. A separação dos casais. Vocês vão ouvir o verbo ver. Ver palavras, no sentido de estar presente naquele lugar. A madrugada é testemunha eloquente da separação do casal. Bonito soneto. Daremos uma aula só dele, inteira. A palavra leda significa alegre. A palavra marchetada significa policromática, colorida, como arco-íris. Aquela triste e leda madrugada
cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só. Quando amena e marchetada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentavam num grande e largo rio. Ela só viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. O terceiro soneto que eu vou declamar, com o mesmo tema, cantiga sua partindo-se, agora é Os Cisnes, de Júlio Sallusti, um poeta carioca que nasceu em 1872 e morreu em 1948. É poeta mais ligado ao parnasiano, quer dizer, viveu a juventude até o cruzamento do século e na maturidade da vida, de 1900 a 1948, sem dúvida nenhuma, é um poeta ainda parnasiano. De origem suíça, os pais suíços, imigrantes suíços, viveu no Rio de Janeiro e lá produziu algumas poesias parnasianas, como esta que eu vou declamar. João Royce Castelo Branco faz uma poesia para alguém que talvez esteja indo para a guerra, ele indo para a guerra, talvez. Olavo Bilac faz a poesia da separação, depois que viveu com a musa há alguns tempos e houve a separação. Camões descreve uma separação em que a madrugada é testemunha. É uma madrugada alegre, porque traz luz à humanidade, ele mesmo fala. E é triste porque assistiu a uma separação. Júlio Sallusti vai, de maneira original, reverter tudo isso. Está com a musa, está ao lado dela, e vai imaginar a separação que não houve. Haverá com a morte, mas não houve. Essa é a ideia de Sallusti. Por isso que esse poema é muito conhecido e muito declamado. Pelo menos na época em que se conhecia e que se declamava poema. A vida, manso lago azul, algumas vezes mar fremente, tem sido para nós, constantemente, um lago azul sem ondas, sem espumas. Sobre ele, quando desfazendo as brumas matinais rompe um sol vermelho e quente, nós dois vagamos indolentemente como dois cisnes de alvacentas plumas. Um dia, um cisne morrerá por certo. Quando chegar esse momento incerto no lago onde talvez a água se tisne, que o cisne, vivo, cheio de saudade, nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Inscreva-se no meu canal. Vamos divulgar o idioma nacional. Faça inscrição ao meu canal do YouTube. A beleza é uma das partes mais importantes da felicidade. Ler uma poesia é um momento feliz na vida de todos nós. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém.
tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. A minha pátria é a língua portuguesa.